Fala galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o pronome relativo. A gente falou um pouco do pronome relativo quando estudamos um pouco orações adjetivas, tá? Só que agora a gente precisava fazer uma aulinha específica de pronome relativo porque é super importante. O pronome relativo ele tem funções sintáticas específicas e sempre cai em prova de concurso, principalmente concurso militar. Vamos lá? Então, beleza. Conceito de pronome relativo. Pronome relativo é aquele que se refere ao termo nominal anterior, também chamado de antecedente. Os pronomes relativos são o qual, a qual, os quais e as quais, cujo, cuja, cujos e cujas, que, quem, quanto, quanta, quantos, quantas, onde, como, e quando, beleza? Todos esses aí fazem papel de pronome relativo. Especificações dos pronomes relativos, galera. Vamos lá agora falar um pouquinho de cada um deles, tá? Quem se refere a pessoas ou coisas personificadas e sempre aparece precedido de preposição. As pessoas de quem falas não vieram. Então nós temos aí pessoas de quem fala. Esse quem está se remetendo a quem? A pessoas. Por isso que ele é relativo, tá? E ele sempre relacionado à pessoa. Quem, pronome relativo, relaciona sempre à pessoa e sempre preposicionado. Importante isso. Por que que é importante? Porque se você vir um quem que não está preposicionado, como esse aí, com a preposição de anterior a ele, já está errada essa alternativa. Continuando. Que e o qual se referem a pessoas ou coisas, tá? Então, que é aquele pronome relativo universal. Você vai usar o que praticamente para tudo, tá? E ele é relacionado a o qual. Pode ser substituído por o qual. Não são poucos os alunos que faltaram. Não são poucos os alunos os quais faltaram. Cujo, sempre com função adjetiva, exprime que o antecedente é possuidor do ser indicado pelo substantivo a que se refere, ou seja, ele é um adjunto adnominal. Vamos lá, vamos explicar direitinho isso aí? Ali vai o homem cuja casa comprei. O homem cuja casa comprei, esse cuja se refere a quem? Se refere ao homem, tá? Veja, repare só, o cuja, ele está concordando em gênero e número com quem? Com casa. Então você não poderia falar o homem cujo casa comprei. Tem que ser o homem cuja casa comprei. Por quê? Porque casa está no feminino singular. Beleza? Então cuja é interessante porque ele tem que concordar em gênero e número com o... Aliás, com aquele termo que vem depois. Ok? E ele tem essa noção de possuidor. Homem cuja casa comprei é a mesma coisa que dizer a casa do homem, cuja casa, homem cuja casa, casa do homem. Por isso que ele é considerado adjunto adnominal, tá? Quanto? Tem por antecedente um pronome indefinido. Tudo, todo, todos, todas e tanto. Esqueça-se de tudo quanto lhe disse. Então, o quanto, ele sempre vai ser antecedido por tudo, todo, todas e todo. Aliás, e tanto. Onde, como e quando funcionam como adjunto adverbial, respectivamente de lugar, modo e tempo. Beleza, isso daí já estava um pouco até claro, né, para muita gente. Quando você fala onde, você está falando de lugar. Você fala como, você está falando de modo e tempo, quando. Magda entra com a bandeja onde se enfileiram as taças de doce. Bandeja onde se enfileiram. Bandeja em que se enfileiram, beleza? Então, onde se refere a bandeja, não é o lugar que estão as taças de doce? Então, é aí que é usado o onde. Funções sintáticas do pronome relativo. Vamos lá, então. O importante para perceber a função sintática do pronome relativo é entender que ele, na oração adjetiva, é o próprio termo antecedente. A partir daí, consegue-se verificar a função do pronome dentro da oração. Isso é super importante, por quê? A oração adjetiva, em geral, ela está como? Ela está dentro de outra oração, que é justamente a oração principal. A oração adjetiva é uma oração subordinada, tá? Normalmente ela é uma oração interna, ela fica dentro de uma oração principal. Quando eu vou verificar a função do que,
eu tenho que pegar a adjetiva e verificar essa função. Muita gente se confunde, por quê? Porque vai verificar outras funções na principal, mas não é a principal. Da principal você só tira o antecedente do que, coloca no lugar do que, e a partir daí pega a adjetiva e verifica a sua função. Vamos lá? Sujeito. Ele fitava a noite que cobria o cais. Então esse que aí se refere a quem? A noite tem função de sujeito. Ah lá, vou pegar a noite e colocar no lugar do que? Noite cobria o cais. Quem cobria o cais? Noite. Pronto. Qual é a função do que? Sujeito. Objeto direto. As ideias que tanto amavas já não são tuas companheiras. Ideias que tanto amavas. Eu pego ideias e coloco no lugar do que? Ideias tanto amavas. Tanto amavas o que? Ideias. Objeto direto. Objeto indireto. Este é o projeto de que participamos. Quem participa de alguma coisa. Então, se eu pegar a oração adjetiva de que participamos, vai ficar de projetos participamos. Pronto. Quem participou? Nós. Participamos de quê? De projetos. Objeto indireto. Predicativo. Sua consciência não diz o que ele é. O que ele é? Ele é o que? Isto. Ele é isto. O predicativo. Se está depois de um verbo de ligação, só pode ser o quê? Predicativo. Então, esse que aí é predicativo. Adjunto adnominal. As terras de que era dono valiam muito. Ele era dono de quê? Das terras. Então, esse que está se remetendo a terras, que foi falada antes. Adjunto adnominal. Veja, tem o que aí? Um objeto possuidor. Eu poderia falar as terras cujo dono alguma coisa, alguma coisa. Então, isso daí indica uma posse, adjunto adnominal. Adjunto adverbial. Esses eram momentos em que ela sofria. Ela sofria quando? Naqueles momentos. Esse que se refere a quem? Aos momentos. Então, indica tempo, adjunto adverbial de tempo. Agente da passiva. Este é o colégio porque fui instruído. Eu fui instruído por quem? Pelo colégio. Então, o que está se remetendo a colégio na função de agente da passiva. Está na voz passiva. Verbo ser e verbo particípio passado. Ó. Fui instruído. Olha o DO aí indicando particípio passado. O que você tem? Quando você tem o sujeito, verbo ser, verbo no particípio passado, normalmente vem o que depois? O agente da passiva. A casa foi construída pelo pedreiro. A casa, sujeito paciente. Foi construída, verbo ser, verbo particípio passado. Pelo pedreiro, agente da passiva. Foi quem construiu a casa. Beleza? Continuando, galera. Eu coloquei um slidezinho aqui justamente para mastigar a interpretação do pronome relativo, tá? Aí eu botei até aí, mastigando o pronome relativo. Peguei a última frase e fiz a interpretação dela toda. Este é o colégio porque fui instruído. Qual é a oração adjetiva? Porque fui instruído. Agora você substitui do pronome pelo termo antecedente. Colégio. Por colégio fui instruído, né? No caso, para ficar, digamos assim, sintaticamente correto, pelo colégio fui instruído. Interpretação da função sintática. Temos a estrutura da voz passiva. Verbo ser e verbo particípio passado. Sim, ó. Fui, verbo ser. Instruído, particípio passado. Temos o responsável pela ação. Colégio. Qual o termo que pratica a ação na voz passiva? Agente da passiva. Então, o que substitui o colégio, ele é o agente da passiva. Pratica a ação na voz passiva. É assim que a gente deve mastigar, então, o pronome relativo que. Verificar qual é a oração adjetiva, pegar o termo anterior, colocar no lugar e aí sim verificar a função sintática dele dentro da adjetiva. Galera, então essa foi uma aula básica sobre o pronome relativo. O que vocês têm que fazer agora? Questões, pegar bastante questões para poder analisar e exercitar essa interpretação do pronome relativo, beleza? Agora, é claro, tá com dúvida? Coloca lá nos comentários que a gente vai responder tudinho bonitinho, tá? Num outro momento, a gente também vai fazer várias questões inerentes ao pronome relativo e também a outras aulas que eu vou colocando aqui no canal. Beleza, galera? Um abração!